Dia, boa madrugada, boa noite. Não sei se você conseguiu dormir. Eu até agora consegui dormir bem, são 3 horas da manhã. Aí eu falei assim, não, ontem eu não li a palavra de Deus. Orei um pouquinho, fuxiquei um pouquinho da vida dos outros, mas o que é mais importante não é a vida dos outros, é a minha vida, a minha alma, né? Então, assim, pra que ficar olhando gente que tá viajando? Pra que está fuxicando a vida dos outros, né? Como eu estava vendo uma palestra sobre o cérebro, um cientista ele falando assim que muitas vezes a gente se perde nas redes sociais, vendo a vida dos outros, né? E o nosso tempo está passando, nós não sabemos quando nós vamos morrer, e aí nós não oramos, nós não fazemos algo para nós mesmos, nós não nos exercitamos. Então, nós perdemos muitas vezes, assim, são coisas supérfluas, sabe? Aquela coisa de viagem, mostrar que comprou sapato, mostrar que comprou roupa, a não ser que você tenha, né? É, tenha, é um trabalho, né? A não ser que a pessoa te pague para você fazer isso, né? Mas, aí eu fiquei um pouco ainda da vida dos outros. E depois eu vim conversando com Deus. Deus, para que eu vou ver isso? Sendo que minha vida está perdendo ali aqueles momentos que eu estou ali, eu poderia estar ajoelhada, orando ao Senhor, pedindo pela minha família, né? Engrandecendo, glorificando o nome do Senhor, né? Isso é verdade. Vamos aqui ler, nós nos deixamos nos levar por muitas coisas artificiais, coisas assim que não nos vai acrescentar. Você vê uma receita para você fazer, para você, para sua família, tudo bem. Você se esperar numa pessoa que te ensina essa receita, você vê pessoas assim que tinha uma dificuldade financeira e de repente ela começou a vender um bolo, começou a fazer vídeo na internet e melhorou de vida. É uma coisa inspiradora, mas uma pessoa que não, sabe, que só fica mostrando sapato, só fica mostrando roupa, que não é nem artista, que só fica se exibindo. Aí você olha e pensa assim, pra que eu tô vendo isso, gente? Se não vai mudar nada na minha vida, se não vai acrescentar nada na minha vida, né? Enganando as pessoas. Vamos aqui ver, nós estamos no quarto livro, quarto, 1, 2, 3, 4, livro do Antigo Testamento, capítulo 30. Então Moisés disse aos cabeças das tribos de Israel, cabeças das tribos de Israel, isto é o que Jeová ordenou, deu uma ordem para vocês. Versículo 2 do capítulo 30. Se um homem fizer um voto a Jeová, ou um juramento a Jeová, impondo a si mesmo um voto de abstinência, esse homem não deve violar a sua palavra, deve fazer tudo o que prometeu. Versículo 3. E se uma mulher fizer um voto a Jeová, ou impuser a si mesma um voto de abstinência, enquanto for jovem e estiver morando na casa do seu pai, versículo 4, e o seu pai ficar sabendo do voto ou do voto de abstinência que ela impôs a si mesma, e o seu pai não fizer objeção, então tudo que ela votou ficará de pé, e todo voto de abstinência que ela impôs a si mesma ficará de pé. Versículo 5. Mas se o seu pai lhe proibir isso quando ficar sabendo do seu voto, ou do voto de abstinência que ela impôs a si mesma, então esses não ficarão de pé. Então o pai tem que aprovar, né? Meu pai já faleceu. Jeová a perdoará, porque o seu pai lhe proibiu isso. Versículo 6. No entanto,
Se ela se casar enquanto estiver debaixo de um voto ou de uma promessa precipitada que impôs a si mesma, versículo 6. Versículo 7. E o seu marido ficar sabendo do voto que ela fez e não fizer objeção do voto, quando ficar sabendo que ela fez o voto, então os seus votos ou os votos de abstinência que essa mulher impôs a si mesma ficará de pé. Versículo 8. Mas se o marido dessa mulher lhe proibir isso, quando ficar sabendo do voto que ela fez, ele, o marido, poderá anular o voto ou a promessa precipitada que ela impôs a si mesma, e Jeová a perdoará. Versículo 9. Mas se uma viúva ou uma mulher divorciada fizer um voto, tudo que ela impuser a si mesma será válido. Versículo 10. No entanto, se foi na casa do seu marido que uma mulher impôs a si mesma um voto ou um voto de abstinência. Versículo 11. E o marido ficou sabendo do voto e não fez objeção, nem o desaprovou o voto que ela fez, tudo que ela votou ou qualquer voto de abstinência que ela impôs a si mesma ficará de pé. Versículo 12. Mas se o marido, quando ficar sabendo, anulou completamente qualquer voto ou voto de abstinência que essa mulher fez, esses não ficarão de pé, esses votos. O seu marido os anulou e Jeová vai perdoar essa mulher. Versículo 13. O marido deve confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer juramento referente a um voto de abstinência para se privar de algo. Versículo 14. Mas à medida que os dias passarem, se o marido não fizer nenhuma objeção, o marido, estará confirmando tudo o que ela votou e todos os votos de abstinência debaixo dos quais essa mulher estiver. O marido, os estará confirmando o voto que a sua mulher fez, porque não fez objeção quando ficou sabendo que ela fez o voto. Versículo 15. Mas se o marido os anular mais tarde, algum tempo depois de ficar sabendo dos votos, o marido assumirá as consequências do erro da esposa dele. Versículo 16. Esse é o regulamento que Jeová deu ordem a Moisés referente a um marido e sua esposa e referente a um pai e sua filha jovem que mora na casa do papai ou na casa do marido.